Laura estava sentada na velha cadeira de plástico na sala de estar de sua casa, olhando sem ver para uma xícara de café que já havia esfriado. O cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior ainda pairava no ar, misturado com o aroma fraco de desespero que parecia ter se instalado permanentemente naquelas paredes. Ela ouviu o som de passos lentos e arrastados vindo da cozinha. Sua mãe, Dona Eliana, entrou na sala com o rosto pálido e os olhos vermelhos e inchados. As marcas de uma noite inteira de choro estavam gravadas em sua pele, mais profundas do que as rugas de uma vida de trabalho duro. Mãe, chamou Laura, a voz quase um sussurro presa na garganta. É verdade? Não existe outra saída? Dona Eliana balançou a cabeça lentamente, o movimento parecendo exigir um esforço imenso. Ela evitou o olhar da filha, focando em um ponto qualquer na parede descascada. Não temos mais nada, minha filha. Esta casa, o pequeno sítio que seu pai deixou. Tudo se foi para pagar as parcelas da dívida. E mesmo assim, não foi o suficiente. Ela baixou a cabeça, incapaz de encarar a jovem que carregava seus próprios sonhos, agora esmagados pelo peso de erros que não eram dela. A família estava encurralada com uma única e terrível solução sobre a mesa. Laura apertou a xícara de café com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Aquela solução já havia chegado aos seus ouvidos antes, através dos sussurros venenosos que corriam pela pequena cidade do interior como uma praga. Mas ouvi-la diretamente de sua mãe tornava tudo mais real, mais pesado, mais insuportável. Eles querem que eu me case com o Arthur, disse Laura, a voz monótona, como se estivesse testando a frase, tentando se convencer de que a dor era tão aguda quanto parecia. As lágrimas que Eliana tentava conter finalmente transbordaram, escorrendo por seu rosto cansado. Ele se ofereceu para quitar toda a nossa dívida. Tudo vai acabar, filha. Você só precisa aguentar por alguns meses. Depois, se não der certo, vocês podem se divorciar. Uma risada curta e amarga escapou dos lábios de Laura. Aguentar? Aguentar um casamento com um homem cego que eu nunca vi na vida? A senhora tem ideia do que é viver assim, mãe? Amarrada a um estranho, desistindo de tudo. Só por causa de uma dívida? A raiva começou a borbulhar dentro dela, uma fúria impotente. Ela sabia que sua mãe também sofria, mas a injustiça da situação era sufocante. Sua mãe, viúva e desesperada, havia caído na armadilha de um agiota cruel, e agora era Laura quem pagaria o preço final. Ela sabia que a filha tinha sonhos grandes, sonhos de sair daquela cidadezinha empoeirada, de fazer faculdade na capital, de construir uma vida com suas próprias mãos. E agora esses sonhos pareciam cinzas. Me perdoe, minha filha, soluçou Eliana, finalmente desabando em um choro convulso. É a única coisa que eu posso fazer. Laura se levantou e foi até a janela, abraçando o próprio corpo. Do lado de fora, a vida em Serra Azul seguia seu ritmo lento e imutável. Mas para ela, o mundo havia parado de girar. De repente, o som de um carro de luxo, algo raríssimo naquela rua de paralelepípedos, a fez se virar. Um sedã preto e elegante parou em frente à sua casa modesta. A porta se abriu e um homem alto e de ombros largos desceu. Ele usava um terno impecável e óculos escuros, e se movia com uma bengala longa e fina, tateando o caminho com uma precisão surpreendente. Era Arthur. Ele não hesitou. Caminhou diretamente para a porta que estava entreaberta. Seus movimentos eram lentos, mas cheios de uma confiança que parecia contradizer sua condição. Laura sentiu o coração disparar. Ele parou no umbral da porta, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando o silêncio tenso da casa. Você deve ser a Laura, disse ele. A voz era grave, calma, mas carregada de uma autoridade que a fez estremecer. Laura engoliu em seco, tentando encontrar a própria voz. Ela se lembrou de que Arthur não podia vê-la, mas ainda assim se sentia exposta, vulnerável. Sim, sou eu. Fico feliz em finalmente conhecê-la, ele continuou, entrando na sala. Sei que as circunstâncias não são as ideais. Sei que você está sendo forçada a isso, tanto quanto eu. Ele fez uma pausa, virando o rosto na direção dela.
Mas eu espero que possamos, ao menos, ser cordiais um com o outro. Suas palavras, tão medidas e tranquilas, só aumentaram a tempestade dentro de Laura. Como ele podia estar tão calmo? Como podia falar de um casamento arranjado, sem amor e sem futuro, com tanta naturalidade, como se estivesse discutindo tempo? Por que você está fazendo isso? Laura perguntou, a voz um pouco mais alta do que pretendia, com uma ponta de desafio. Você acha que é normal comprar uma esposa para resolver os problemas da família dela? Arthur ficou em silêncio por um momento, o rosto inescrutável por trás dos óculos escuros. Então ele suspirou. Existem razões pessoais que não posso revelar agora. Mas acredite, não tenho a intenção de te machucar. Eu só quero ajudar. A resposta não foi suficiente. Laura sentia que havia algo mais, algo que ele escondia nas sombras de suas palavras polidas. Algo que o tornava tão seguro de si, mesmo na escuridão de seu mundo. Mas que outra escolha ela tinha? A ruína de sua mãe, a perda de sua casa, o fim de qualquer esperança. Naquela noite, Laura voltou para o seu quarto com o coração em pedaços. Passou horas olhando fotos antigas da faculdade, dos amigos, dos planos que havia traçado. Seu sonho de se tornar arquiteta na capital parecia agora uma fantasia infantil. Tudo havia se desfeito por causa de uma dívida que não era sua. Por que eu? Ela sussurrou para o seu reflexo no espelho, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Sua mãe bateu de leve na porta. Filha! A cerimônia será amanhã de manhã, no cartório. Laura enxugou as lágrimas. Tudo bem, mãe. Eu vou fazer isso. Mas não prometo que serei feliz. No dia seguinte, o casamento foi realizado. Nenhuma festa, nenhum vestido de noiva suntuoso, nenhum parente distante para celebrar. Apenas eles, Dona Eliana, um casal de vizinhos como testemunhas e o funcionário do cartório, que recitou os votos com uma monotonia burocrática. Laura, vestindo um vestido simples que pegou emprestado de uma prima, ficou ao lado de Arthur, tentando bravamente não desmoronar. Quando o funcionário declarou que estavam casados, Arthur se virou para ela e com uma delicadeza inesperada pegou sua mão. A pele dele era quente e firme. Obrigado, ele sussurrou, tão baixo que quase pareceu um pensamento. Prometo que você não vai se arrepender. Laura apenas assentiu, o coração pesado de decepção e medo. Ela não sabia o que a esperava na noite de núpcias, na vida que se seguiria. Mas de uma coisa ela tinha certeza, aquele casamento não era o começo de sua felicidade. Era o começo de uma longa e misteriosa jornada. A noite caiu sobre Serra Azul com um silêncio profundo, quebrado apenas pelo canto insistente das cigarras e pelo farfalhar do vento nas folhas das mangueiras. Laura estava sentada na beira da cama de casal, no quarto que fora preparado para eles na casa que agora era de Arthur, uma propriedade um pouco maior e mais bem cuidada na outra ponta da cidade. As mãos dela tremiam, e seu coração batia descompassado. O quarto, decorado com uma elegância sóbria, parecia uma gaiola dourada. Ela não sabia o que esperar, o que aconteceria naquela noite. O medo era uma presença física, um nó frio em seu estômago. A porta do quarto se abriu e Arthur entrou. Seus passos eram seguros, quase silenciosos no chão de madeira. Com gestos precisos, ele colocou a bengala ao lado de uma mesa e sentou-se numa poltrona perto da janela. O ambiente era iluminado apenas pela luz fraca de um abajur, que criava sombras longas e dançantes, tornando a atmosfera ainda mais carregada. Você ainda não dormiu? Perguntou Arthur, a voz calma de sempre. Laura balançou a cabeça, esquecendo por um instante que ele não podia ver. Eu não consigo dormir, respondeu ela, a voz hesitante. Havia algo que ela precisava perguntar, uma dúvida que a consumia desde que o conhecera. Posso te fazer uma pergunta? Arthur ficou em silêncio por um momento e no escuro, Laura imaginou um sorriso sutil em seus lábios. Claro. Por que eu? Ela perguntou, a voz ganhando um pouco de força. Isso é algum tipo de caridade cruel? Ou você sente prazer em ver as pessoas em situações desesperadoras? Ele se levantou da poltrona e caminhou em direção a ela.
Seus passos eram tão firmes, tão desprovidos de qualquer hesitação, que uma suspeita estranha e impossível começou a se formar na mente de Laura. Ela observou seus movimentos com atenção. Ele não tateava, não se guiava pelas paredes. Ele se movia como alguém que conhecia cada centímetro daquele espaço. Você sabe, Laura, ele começou, a voz mais baixa e íntima do que antes, há coisas que eu não podia te contar. Pelo menos, não até agora. Mas esta noite, eu preciso que você saiba a verdade. Então, em um movimento rápido e chocante, ele tirou os óculos escuros. Os olhos de Arthur, que deveriam ser vazios e sem vida, brilhavam com uma intensidade afiada, cheios de inteligência e percepção. Eles a encaravam diretamente. O coração de Laura pareceu parar de bater. O ar lhe faltou nos pulmões. O que? Ela sussurrou, a voz trêmula, mal conseguindo formar a palavra. Você pode ver. Arthur assentiu lentamente, o rosto ainda calmo, mas com uma sombra de culpa em sua expressão. Sim, eu posso ver. Eu só estava fingindo ser cego todo esse tempo. O sangue de Laura ferveu. A confusão, o medo, a tristeza. Tudo se transformou em uma onda de fúria. Aquele quebra-cabeça de calma e confiança que a intrigava desde o início agora fazia um sentido terrível e doentio. Fingindo? Você mentiu para mim. Você mentiu para minha mãe. Você me fez casar com você sob uma farsa. Por quê? Ela gritou, a voz ecoando no silêncio do quarto. Eu não queria te enganar, disse ele, a voz ainda controlada. Eu só queria me proteger. Proteger? Proteger do quê? Retrucou Laura, as lágrimas de raiva agora brotando em seus olhos. O que isso tem a ver com o nosso casamento? Com a minha mãe? Com a dívida dela? Arthur sentou-se na beira da cama, o rosto parecendo mais sombrio sob a luz do abajur. Alguns anos atrás, eu me tornei o alvo de uma facção criminosa. Um grupo empresarial que queria tomar o controle da minha companhia. Eles tentaram me derrubar de todas as formas, chegaram a ameaçar a minha vida. Para me proteger, para ganhar tempo, eu decidi fingir que havia ficado cego em um acidente. Pensei que se eles me julgassem fraco, incapacitado, me subestimariam. Isso me daria tempo para montar uma nova estratégia para contra-atacar. Laura ficou em silêncio, tentando processar cada palavra. A lógica era fria e calculista, mas ainda assim ela se sentia traída, usada. E onde eu entro nisso? Porque ela repetiu, a voz agora mais baixa, mas ainda carregada de dor. Um dos homens de confiança do chefe dessa facção era o agiota que emprestou dinheiro para sua mãe. Eles planejaram tudo. A dívida, o desespero dela. O plano era forçar você a se casar com o sobrinho dele, para que eles pudessem ter acesso aos meus bens através do casamento, me chantageando. Quando eu soube da situação da sua família, decidi tomar a frente e assumir o controle da situação antes que fosse tarde demais. Eu me propus a casar com você para te tirar das garras deles e, ao mesmo tempo, usá-los em meu próprio jogo. Laura olhou para Arthur com uma mistura de raiva, confusão e uma centelha de curiosidade. Então, este casamento é parte do seu plano para lutar contra eles? Ele assentiu. Sim. Mas eu também não quero te machucar. Eu esperava que pudéssemos nos entender e trabalhar juntos. Sei que é difícil, sei que comecei da pior maneira possível, mas eu preciso da sua ajuda. Laura apertou a ponta do lençol, a mente um turbilhão. Por um lado, sentia-se como um peão em um jogo perigoso de xadrez. Por outro, havia uma parte dela que se sentia aliviada por não estar presa a um homem inválido, mas sim a alguém forte e lutando por sua vida. Tudo bem, disse ela finalmente, a voz firme. Eu vou te ajudar. Mas você tem que me prometer uma coisa. O quê? Perguntou Arthur, os olhos fixos nos dela. Nunca mais esconda nada de mim. Eu estou nisso agora. Quero saber de tudo. Naquela noite, pela primeira vez, Arthur sorriu. Um sorriso genuíno, embora cansado. Eu prometo.
Laura acordou na manhã seguinte com uma sensação mais leve, embora a apreensão ainda fizesse um ninho em seu peito. Ela olhou para Arthur, que já estava sentado na sala, lendo um jornal com uma expressão séria. O homem parecia tão diferente da imagem que ela havia construído. Não mais frágil, mas forte, calculista e cheio de determinação. Dona Eliana entrou na sala com um sorriso nervoso. Filha, como foi sua primeira noite? Laura olhou para a mãe por um instante, depois sorriu, um sorriso pequeno e enigmático. Foi tudo bem, mãe. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas pela primeira vez, sentiu que talvez essa mudança não fosse inteiramente para pior. Ela e Arthur estavam agora ligados por um segredo perigoso, e à medida que a manhã avançava, Laura começou a perceber que sua jornada estava apenas começando. O sol da manhã brilhava forte sobre Serra Azul, mas dentro da casa, a atmosfera era de tensão estratégica. Laura estava sentada à mesa da cozinha, observando a xícara de café intocada, a mente fervilhando com a conversa da noite anterior. O homem que ela pensava ser frágil e indefeso era, na verdade, um jogador em uma guerra silenciosa e mortal. Arthur entrou na cozinha com passos firmes, carregando uma pasta grossa cheia de documentos. Ele a colocou sobre a mesa com um baque surdo e sentou-se em frente a Laura. Precisamos traçar um plano, disse ele, a voz séria, sem vestígios da calma forçada de antes. Laura olhou para ele, uma mistura de curiosidade e cautela em seus olhos. O que são todos esses papéis? Este é o dossiê que minha equipe montou sobre a facção, explicou Arthur. Eles usam agiotas como uma de suas ferramentas para encontrar vítimas, para lavar dinheiro. Tenho certeza de que eles também estão por trás da dívida da sua mãe. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então, não foi uma coincidência. A dívida da minha mãe. Tudo foi planejado? Arthur assentiu, a expressão sombria. Sim. Eles estavam te preparando, te cercando, para que pudessem se aproximar dos meus bens através de um casamento forçado. Mas eu cheguei alguns passos à frente deles. Laura baixou o olhar, as mãos tremendo ao tocar a xícara de café. A dimensão da crueldade deles era assustadora. O que nós vamos fazer? Precisamos atraí-los para uma armadilha, disse Arthur. Precisamos fazê-los sair da toca. Nos dias que se seguiram, Laura tornou-se os olhos e ouvidos de Arthur na cidade. Ela começou a frequentar a feira livre, conversando casualmente com os comerciantes, tentando descobrir mais sobre o agiota que havia atormentado sua mãe. As informações vinham em fragmentos, sussurradas entre uma compra de legumes e outra. Foi uma vendedora de verduras mais velha, Dona Marlene, quem lhe deu a pista mais importante. Aquele homem não age sozinho, menina, disse a senhora, a voz baixa e conspiratória. Ele tem ligação com gente grande da capital. Corre o boato de que ele trabalha para um chefão muito perigoso. Laura sentiu um arrepio de medo. Começou a perceber que o problema era muito maior e mais perigoso do que imaginava. Quando voltou para casa, encontrou Arthur falando com alguém ao telefone. Sua expressão era tensa, e ele parecia extremamente sério. Quem era? Perguntou Laura assim que ele desligou. Alguém da minha equipe, respondeu Arthur. Ele acabou de descobrir algo importante. O agiota tem uma conexão muito próxima com seu primo, o Diego. Laura ficou paralisada. Diego? Meu primo? Por que ele? Arthur suspirou. Parece que ele estava trabalhando com o agiota para te colocar na armadilha. O plano era usar você como porta de entrada para ter acesso ao meu patrimônio. O mundo de Laura desabou. Diego era seu primo, alguém que ela considerava um amigo, quase um irmão. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Naquela noite, movida por uma mistura de fúria e dor, Laura decidiu confrontá-lo. Foi até a casa dele sem avisar a Arthur. Diego abriu a porta e seu rosto ficou pálido ao ver Laura ali, parada com um olhar que poderia cortar aço. Laura? O que foi? Ele perguntou, a voz trêmula. Eu sei de tudo, Diego, disse Laura, a voz fria como gelo. Você trabalhou com aquele agiota para me destruir.
O que você quer dizer com isso? Gaguejou Diego tentando rir, mas o som saiu forçado e patético. Eu não tive escolha, Laura. Ele finalmente confessou desabando. Eles me ameaçaram. Disseram que se eu não ajudasse, iam machucar a minha mãe. Laura sentiu a raiva se misturar com a decepção. Então você preferiu sacrificar a sua própria família para salvar a sua pele? Diego baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Me desculpe, Laura. Eu não sabia o que fazer. Ela o encarou, o coração um nó de emoções contraditórias. Sabia que seu primo também era uma vítima da crueldade daquela gente, mas a traição ainda doía profundamente. No dia seguinte, Laura e Arthur se reuniram para planejar o próximo passo. Eu sei que você não gosta de envolver sua família, mas o Diego pode ser uma ferramenta útil para atraí-los, disse Arthur. Laura assentiu lentamente, o coração ainda pesado. Tudo bem. Mas temos que ter cuidado. Eles são muito perigosos. Arthur pegou a mão de Laura, o olhar intenso. Eu prometo que vou te proteger. Naquela noite, Laura não conseguia dormir. Ela olhava para Arthur, que estava sentado na varanda, o rosto iluminado pela lua, perdido em pensamentos. Este homem, que entrou em sua vida como uma maldição, estava se tornando seu aliado, seu protetor. Ela sentiu um laço estranho e poderoso se formando entre eles. Não eram mais dois estranhos forçados a um casamento, mas dois soldados em uma mesma trincheira. Arthur, ela chamou suavemente. Ele se virou. Sim. As mãos dela tremiam enquanto segurava uma xícara de chá quente. Eu sei que precisamos do Diego. Mas como vamos nos aproximar dele sem levantar suspeitas? Arthur sorriu, um sorriso rápido e astuto. Ele apontou para um dos documentos sobre a mesa. É por isso que precisamos do Diego. Ele vai nos ajudar a entrar no círculo deles. Só precisamos fazê-lo acreditar que ainda está do lado deles. Na manhã seguinte, Laura encontrou Diego em uma pequena padaria na saída da cidade. Ele parecia agitado, as mãos mexendo nervosamente na xícara de café. Seus olhos evitavam os de Laura. Por que você me chamou aqui? Ele perguntou. Porque eu quero te ajudar a sair dessa, disse Laura, a voz firme. Eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas juntos podemos nos livrar deles. O rosto de Diego se encheu de pavor. Eu não posso, Laura. Eles vão me matar. Vão matar minha mãe. Eles vão te matar de qualquer jeito quando não precisarem mais de você, retrucou Laura, a voz baixa, mas cortante. Eles não têm lealdade. A única chance que você tem é nos ajudar. Nós temos recursos, temos um plano. Eles só têm brutalidade e poder. Qual lado você escolhe? Diego olhou para ela, as lágrimas brotando novamente. Ele sabia que Laura estava certa, mas o medo paralisava seu coração. O que eu tenho que fazer? Continue trabalhando para eles, mas passe todas as informações para nós, disse Laura. Seja nossos olhos e ouvidos. Nós vamos te usar como isca para atraí-los para uma armadilha. Diego respirou fundo, depois assentiu derrotado. Tudo bem. Mas não prometo nada. A partir daquele momento o plano entrou em ação. Arthur e sua equipe de segurança instalaram um dispositivo de escuta no celular de Diego para monitorar todas as suas comunicações. Enquanto isso, Diego começou a passar informações cruciais. Amanhã à noite, eles vão se reunir em um armazém de café abandonado na Estrada Velha, disse Diego, a voz trêmula, em uma ligação para Laura. Eu ouvi eles planejando um novo ataque contra o Arthur, talvez na próxima semana. Arthur, que ouvia no viva voz, olhou para Laura com um brilho perigoso nos olhos. Eles suspeitam de você? Ele perguntou a Diego. Acho que não, respondeu Diego. Eles só estão frustrados porque eu ainda não consegui acesso a nenhum bem do Arthur. Arthur sorriu friamente. Ótimo. O plano está funcionando. Naquela noite escura e sem lua, Laura e Arthur se posicionaram perto do antigo armazém, junto com uma equipe de segurança fortemente armada, escondida nas sombras.
A tensão era quase insuportável. De dentro do armazém, vinham vozes abafadas. Eles estão todos lá dentro. Pelo menos 5 deles, incluindo o líder, sussurrou um dos seguranças de Arthur no comunicador. Laura e Arthur seguiram em silêncio por uma entrada dos fundos. Escondidos atrás de velhas pilhas de sacas de café, eles podiam ouvir a conversa. Esse cego está nos dando mais trabalho do que eu pensava, dizia uma voz rouca, o líder do grupo. Antes que pudessem continuar, um barulho alto ecoou da porta principal do armazém. A equipe de segurança de Arthur invadiu o local rapidamente, cercando os homens com armas apontadas. Eu esperei muito por este momento, disse Arthur, a voz fria ecoando no vasto espaço. Seus passos eram firmes enquanto ele caminhava em direção ao líder. Vocês acharam que podiam me derrubar? Que podiam usar uma família inocente para me atingir? Vocês se enganaram. O líder da facção riu, um som sinistro. Você acha que pode nos vencer sozinho? Você é só um cego inútil. Arthur sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Ele tirou os óculos escuros e os jogou no chão. No mesmo instante, as sirenes da polícia, que já haviam sido alertadas por Arthur, soaram do lado de fora. Luzes vermelhas e azuis inundaram o armazém enquanto policiais armados entravam e prendiam todos eles. No dia seguinte, a atmosfera na casa de Laura e Arthur era de alívio. Dona Eliana, sentada na sala de estar, sorria genuinamente pela primeira vez em meses. Sua dívida havia sido totalmente quitada por Arthur após o sucesso da operação. Laura e Arthur estavam na varanda, observando o sol da manhã. Nós conseguimos, disse Laura, a voz suave, cheia de alívio. Arthur pegou a mão dela. Isso foi graças ao nosso trabalho em equipe. Você foi corajosa, Laura. Ela olhou para ele, um sorriso surgindo em seus lábios. Ainda temos muitas coisas para resolver, não é? Um casamento falso, uma vida construída sobre uma mentira. Ele apertou a mão dela. Nós temos muito tempo para construir algo verdadeiro agora. Por enquanto, vamos apenas aproveitar a nossa vitória. Naquele momento, sob o sol quente de Serra Azul, eles não eram mais prisioneiros das circunstâncias. Eram sobreviventes, parceiros. E talvez, o começo de algo muito mais real do que qualquer um deles poderia ter imaginado. O dia amanheceu diferente em Serra Azul. O ar parecia mais limpo, o sol mais brilhante. A notícia da prisão da quadrilha que operava na região se espalhou como fogo em palha seca, e um sentimento de alívio coletivo tomou conta da cidade. Laura e Arthur estavam sentados na varanda dos fundos, de onde se via um pequeno jardim bem cuidado. Um lugar que até pouco tempo representava uma prisão para ela, mas que agora parecia um refúgio. O casamento forçado, a mentira, a batalha contra criminosos. Tudo parecia um pesadelo distante. Arthur saiu pela porta principal, trazendo 2 xícaras de chá. Ele sentou-se ao lado de Laura, um sorriso discreto no rosto. Como você se sente? Agora que tudo acabou. Laura o observou por um momento, depois sorriu de volta. Aliviada. E estranhamente. Em paz. Depois de tudo que passamos, nunca imaginei que pudesse me sentir tão tranquila. Arthur assentiu. Nós passamos por muita coisa. Mentiras, traição, ameaças. Mas acho que foi isso que nos tornou mais fortes. Ela suspirou longamente, o olhar perdido no horizonte. Ainda não consigo acreditar que o Diego. Eu sei que ele nos ajudou no final, mas a traição dele ainda dói. Eu sei, disse Arthur, a voz suave. Mas às vezes, o medo faz as pessoas cometerem erros terríveis. O importante é que ele escolheu o lado certo no final. Houve um silêncio confortável entre eles. Laura se virou para ele, os olhos curiosos. Arthur. E nós? O que acontece agora? Nós fomos unidos por uma dívida e uma mentira. Nenhuma dessas coisas existe mais. Ele pousou a xícara na mesinha e pegou a mão dela. Eu sei que o nosso começo foi tudo, menos romântico.
E eu nunca vou poder me desculpar o suficiente pela forma como entrei na sua vida. Mas em meio a todo aquele caos, em meio a todo o perigo, eu encontrei algo que não estava procurando. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Eu encontrei você. Sua força, sua coragem, sua lealdade. Eu me apaixonei por você, Laura. As palavras dele a atingiram como uma onda de calor. Laura sentiu o coração acelerar. Ela percebeu que em algum momento durante aquela jornada aterrorizante, o medo que sentia por ele havia se transformado em admiração, a admiração em respeito, e o respeito em algo muito mais profundo. Eu também, Arthur, ela sussurrou, a voz embargada. Eu também me apaixonei por você. Naquele momento não havia mais mentiras, apenas a verdade de um sentimento que floresceu nas circunstâncias mais improváveis. A vida não é mesmo cheia de surpresas? Mas havia ainda um assunto mal resolvido no coração de Laura, Diego. Apesar de tudo, ele era sua família. Um dia, ela decidiu visitá-lo. Ao chegar, encontrou um Diego mais magro, mais velho. O rosto dele estava marcado pelo arrependimento. Laura, ele disse sem conseguir encará-la. Eu vim em paz, Diego, disse ela. Eu não posso dizer que te perdoo completamente, não ainda. Mas eu entendo. E eu quero que você saiba que pode começar de novo. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Diego. Obrigado. Isso é mais do que eu mereço. Naquela noite Laura e Arthur estavam novamente na varanda, olhando o céu estrelado. Eles haviam passado por um inferno juntos, de um casamento arranjado a uma guerra contra o crime organizado. Mas agora haviam encontrado uma felicidade inesperada. Você se lembra do primeiro dia em que nos conhecemos? Perguntou Laura, a voz um sussurro no vento da noite. Arthur sorriu, virando-se para ela. Claro. Você parecia tão zangada, tão confusa. Eu sei que errei, mas não pude evitar de me sentir atraído pela sua força desde o primeiro momento. Laura riu baixinho. E agora? O que você sente? Ele entrelaçou seus dedos nos dela, o toque firme e gentil. Eu sinto que a sua presença na minha vida é o maior presente que eu poderia ter recebido. Um presente que eu nunca soube que precisava. Laura inclinou a cabeça, apoiando-a no ombro dele. Eu também, Arthur. Embora tenhamos sido unidos pela mentira, agora eu sei que fomos destinados a ficar juntos pela verdade. Sob o brilho suave da lua, eles ficaram em silêncio, apreciando o momento de paz que haviam lutado tanto para conquistar. A jornada deles pode ter começado com uma tempestade.